Estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 26 de abril, com esse jogaço aí na sua frente. Como o maior destaque do dia, nós temos a FA Cup também, mas esse aqui é o maior destaque do dia. A final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid, Catalunha e Espanha, né? Como a gente costuma lembrar da rivalidade. Barcelona na frente do Real Madrid na La Liga. Barcelona ainda na Liga dos Campeões lutando pela tríplice coroa. Real Madrid já não tem mais chance. Na verdade, o Real Madrid está tentando lutar talvez pelo único título plausível, né? Afinal de contas, na La Liga talvez não dê tempo de buscar o Barcelona e o Real Madrid já foi eliminado na Liga dos Campeões. Então o Real Madrid pode ter dois gostinhos. Tirar do Barcelona esse título e também tirar do Barcelona a chance de ganhar a tríplice coroa, né? Real Madrid venceu, estou gravando esse planejamento na noite de quarta-feira, Real Madrid venceu o Getafe por 1-0, gol do Arda Güler de fora da área e se manteve ali mais ou menos na mesma distância do Barcelona na La Liga. Esse é um jogo muito importante, principalmente para o Real. Além disso, nós temos em Wembley, semifinal em jogo único da FA Cup, Crystal Palace e Aston Villa. O Palace acabou de empatar 2-2 com o Arsenal no Emirates. O Crystal Palace tinha entrado com um time misto, tomou o primeiro gol, fez o gol de empate, colocou os titulares e no final buscou de novo o empate contra o Arsenal, focado na Champions, e um Crystal Palace que estava focado nesse jogo, mas ainda assim não perdeu para a equipe do Arsenal. O Aston Villa vem de um bom jogo contra o City, mas acabou tomando um golzinho no final e ficou um pouco mais prejudicado em relação à disputa da Champions, mas ainda assim muito provável que esteja na próxima Liga dos Campeões. Falando em Liga dos Campeões, esse jogo do Chelsea com o Everton tem muita importância também. Afinal de contas, o Chelsea, que viu o Manchester City se distanciar, viu o Forest vencer o Tottenham e também viu o time do Aston Villa tirar a ponta do Newcastle. Então tá todo mundo embolado, dá para perceber que do Aston Villa para cima tá todo mundo embolado. É claro que ainda tem essa questão do Arsenal ganhar a Champions League e abrir mais uma vaga, mas o Chelsea não pode dar mole, né? Afinal de contas, o Chelsea no máximo vai conseguir vaga na Europa League via as competições europeias. A gente está disputando a semifinal contra o Djurgården da Conference League. Se for campeão, consegue vaga na Europa League, mas quer, claro, a vaga na Liga dos Campeões. Além disso, na Alemanha, talvez para fechar o caixão em relação à briga pelo título, o Bayern de Munique enfrenta o Mainz para poder abrir uma distância ainda maior. O Leverkusen se complicou contra o São Paulo e agora a chance do Leverkusen é praticamente nula, né? Já são aqui 8 pontos de diferença e dependendo, enfrentando um chato adversário que é o Augsburg, a diferença pode chegar ao seu nível final, né? Porque vão ser esse jogo mais 3, né? Exatamente, 31ª, 2ª, 3ª e 4ª mais 3, então são 4 jogos, no máximo aqui o Leverkusen poderia somar 12 pontos, caso ele não vença nessa rodada e o Bayern de Munique vença, aí a gente vai para uma diferença, vamos supor que empate, o Bayern de Munique vai para 75, o Leverkusen iria para 65, seriam 10 pontos de diferença, faltando 3 jogos, aí não teria mais como, então o Campeonato Alemão pode acabar nesse sábado, dia 26. Ainda tem o Dortmund, que venceu bem a equipe do Borussia Mönchengladbach e ainda nutre uma chance, inclusive torce contra o Mainz, para poder chegar também na próxima Liga dos Campeões. E nós temos o Campeonato Brasileiro, obviamente, né, o Internacional que sofreu contra o Nacional enfrenta o Juventude, Ceará recebe o São Paulo, é sempre muito difícil visitar o Ceará. O Mirassol, que continua se mostrando um time muito sólido, foi buscar um empate contra o Juventude e ainda não perdeu depois daquele jogo contra o Cruzeiro, que ele não tinha jogado mal, enfrenta o Galo. O Fortaleza visita o Sport e o Botafogo enfrenta o Fluminense no Clássico Carioca. Além disso, tem vários outros jogos complementares para a gente comentar nesse sábado. Vamos embora! Vamos começar o nosso planejamento, lembrando você, é claro, de deixar o seu like no vídeo para ajudar o YouTube a divulgar esse conteúdo para pessoas que já seguem o canal, que não recebem a notificação, e também para novas pessoas, tá bom? Agradeço muito você. Vamos falar primeiro às 8h30 da manhã de Chelsea e Everton. Esse é um jogo muito importante para o Chelsea, afinal de contas, tivemos diversos fatores, né, em relação a essa briga pela Liga dos Campeões. O City venceu o Aston Villa, segurou o Aston Villa, mas se distanciou. O Forest venceu o Tottenham, o Newcastle perdeu para o Aston Villa, o Arsenal empatou contra o time do
Crystal Palace. Então assim, o Arsenal está praticamente garantido, mas o restante está na briga. Então o Chelsea não pode vacilar, não pode ficar na 7ª colocação, porque mesmo que o Arsenal vença a Champions League e de fato aconteça de abrir uma vaga nova para a Champions, na 7ª colocação o Chelsea não iria. E vai enfrentar uma equipe do Everton, que é sempre uma equipe chata de se enfrentar, tá? O Everton não é de ficar levando desaforo, é um time que não sofre tantos gols assim, um time que tem uma prioridade defensiva, não é de ficar tomando goleada, mesmo quando está atrás do placar, ele sempre prefere, e eu gosto disso do Everton, né? Ele entende que ele é inferior tecnicamente e ele prefere sempre não passar vergonha, ele prefere fazer o seu jogo defensivo do seu jeito, não inventar moda. Se tiver que perder, não vai perder por tantos gols na maioria das vezes. E na maioria das vezes também ele vem complicando um pouco a vida dos times maiores, né? Por exemplo, o City visitou o Everton no Goodison Park, teve que marcar lá no finalzinho. O Arsenal, por exemplo, já chegou a se complicar recentemente contra o Everton. Então é uma equipe relativamente chata de se enfrentar, tá? Não briga por mais nada. Só fazendo esse parênteses, já tem tempo que o Everton não briga por mais nada e ele continua somando os seus pontos. Vamos abrir aqui esse jogo, mas antes a gente vai falar sobre o PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, você vai assistir, claro, aqui na minha tela, ó. Mas se você quiser ter acesso, você pode se tornar membro do canal para apoiar a criação de conteúdo. O link está aqui embaixo e você pode ter esse botão bonito aí embaixo escrito Seja Membro. Clica para você saber mais. Olha só o Chelsea dentro de casa. O Chelsea ele vem numa campanha de 7 jogos de invencibilidade no seu estádio. Saiu na frente em 63% dos jogos. Gosto. Falhou em marcar em 6% apenas das partidas. Gosto muito. E é uma equipe que sofreu uma média ali de 1 gol por jogo. Não sofre tanto, tá? O Chelsea melhorou e tem sofrido menos, pelo menos nos números. O Everton perdeu 2 jogos fora de casa nos últimos 8 e vem de uma vitória, a gente vai falar disso. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, é uma equipe que falhou em marcar em quase 45% dos jogos fora, mas tem sofrido relativamente, em frequência, menos do que o Chelsea. Média de gols do Chelsea, quase 2 gols por jogo marcado, média de 1 gol por jogo sofrido. Do Everton não chega a 1 gol por jogo marcado, então o ataque é bem defasado, e sobe um pouquinho ali de quase 1.2 de gol sofrido, também é pouco. Então esperar over nesse jogo não é um contexto muito legal para saída. Você pode pensar talvez numa condicional, a gente vai falar disso. Tá? Primeiro tempo do Chelsea, mais vitórias, porém a distância não é grande, mesmo número de derrotas, número de gols sofridos igual e o Chelsea marca mais. Então é uma superioridade do Chelsea? É o suficiente para criar expectativa? Acho que não. No segundo tempo, o Chelsea vence muito mais, perde menos, marca bem mais gols e sofre menos. Aqui uma superioridade que passa mais confiança. Então a gente pode criar um cenário, se você não quiser trabalhar com essa cotação do Chelsea a 1,60, e a gente já vai ver se vai ter valor ou não, de tentar buscar um Chelsea no segundo tempo, onde ele é mais agressivo, ok? Então a gente pode pensar nesse ponto. O Chelsea, em 88% dos jogos em casa, ele participa de jogos com over 1,5. O Everton só em 56%. Perceba que o sarrafo do Everton é lá embaixo. 2,5 então nem se fala. Então qual que é o melhor cenário para se buscar 3 gols nesse jogo? Para mim, se o Everton já estiver perdendo de 2, para criar ali um pequeno desespero, se é que a gente pode chamar de desespero, porque ele não briga por mais nada, para que ele pelo menos saia para jogar, para que o Chelsea tenha mais chance de marcar. Agora, jogo 0-0, 1-0 Everton, 1-0 Chelsea, sem que o Everton esteja se expondo, não é um contexto legal para pensar em 3 gols por aqui. Nenhuma vez, repito, nenhuma vez nesse campeonato o Everton conseguiu marcar mais do que 2 gols fora. Em apenas 19% dos jogos ele marcou mais do que 1. Então ele marcar 1 já vai ser um parto. Tá? E em apenas 19, olha que loucura, em apenas 19% dos jogos fora, ele sofreu mais do que 1. Então também sofrer gol para o Everton, mais do que 1 gol, é um parto. E o Chelsea, ele não sofreu nenhuma vez em casa mais do que 2, e ele só marcou mais do que 2 em casa em 25% dos jogos. Então realmente me parece um jogo de 0 a 2 gols, estourando, pelo menos num contexto pré-live. O jogo tem várias histórias e pode acontecer que nesse jogo uma história diferente, o cartão vermelho, ou o Chelsea conseguindo 2 gols de rajada, faça com que o cenário seja diferente. Mas a tendência, se tudo seguir de maneira normal, é um contexto mais under. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos, principalmente do Everton, né, que eu quero dar uma olhada em relação à pontuação. Ó, o Everton teve 2 derrotas, uma para o Liverpool e uma para o City. Você consegue entender por que ele perdeu aqui? Porque, claro, ele era muito inferior tecnicamente. Mas ainda assim, 2 gols de
de diferença para o City, foram gols no final, e 1 gol de diferença apenas para o Liverpool lá em Anfield. Então não é pouca coisa, tá? Além disso, 2-2 com o United, vitória para cima do Crystal Palace, que acabou de segurar a equipe do Arsenal, empate com o Liverpool no Goodison Park, empate com o West Ham, empate com o Arsenal e vitória lá na casa do Forest. O Forest, meus amigos, posso estar enganado, dentro da sua residência, o Forest nessa temporada perdeu apenas 3 vezes. O Liverpool, que vai ser o campeão da competição, não conseguiu vencer o Forest, empatou lá e perdeu em casa. O senhor Everton foi lá e venceu. Então tem alguma coisa nesse Everton diferente. A gente não pode só olhar para a tabela, só olhar para a cotação e falar assim, né, o Chelsea vai ser fácil demais, tá bom? Outra coisa, quando tem cotações de 1,60, o Chelsea, a expectativa de vitória é de 63%. E ele entrega vitórias de 63%. Isso não é valor, isso é valor nulo. A longo prazo, se você pegar essa odd, você tende a ficar no 0-0. Outra coisa, o último jogo em casa do Chelsea foi contra o Ipswich e esse jogo me surpreendeu negativamente. Eu vou abrir esse jogo para a gente dar uma olhada. O Chelsea partiu para um jogo de trocação, porque o Ipswich geralmente sai na frente fora de casa, é um time chato, e o Chelsea, depois que tomou principalmente o segundo gol, ele ficou desesperado. Claro, não é por menos, precisava do resultado, mas foi um jogo maluco, uma pirotecnia que poderia, claro, ter culminado numa virada do Chelsea, mas também numa vitória do Ipswich. Então o Chelsea, eu senti que o Chelsea perdeu o controle, mesmo tendo aqui um gráfico muito maior de pressão do Chelsea. Então, recapitulando, eu acredito numa vitória do Chelsea? Eu acredito numa vitória do Chelsea, porque a necessidade é grande. Eu pegaria essa cotação de 1,60? De maneira nenhuma, porque eu sei da qualidade do Everton. É muito provável que você veja a odd do Chelsea passando de 2 nesse jogo? Muito provável. Se não passar, eu vou estar lá dentro? Não, não vou estar. Paciência, tá? Se você quiser forçar a mão, é por sua conta e risco, tá bom? Não te indico o jogo para over. Acho que o favorito pode se complicar. Isso significa que a odd do Chelsea pode estar mais alta, significa que o Chelsea pode sair atrás, significa que o Chelsea pode sair na frente e tomar um empate, mas também significa que o Chelsea pode vencer, só que às vezes tendo um pouco mais de complicação. Não pega essa odd, tá? Em relação a roubo de bola, vou te indicar 2 coisas nesse jogo. Primeiro, em relação a roubo de bola, para claro, o principal destaque, o Moisés Caicedo. Ele sempre vai ser minha primeira opção. Segunda opção é o Cucurella, mas fico com o Moisés Caicedo. Para finalização no alvo, Cole Palmer como primeira opção, finalizou contra o Ipswich, e possibilidade também do Jackson para finalizações no geral, não no alvo. Jackson, pra você ter ideia aqui, ó, para fora ele finalizou 5 vezes contra o Ipswich. Então, pensar em mais do que 2 finalizações do Jackson no jogo, sem ser no alvo, é legal. E claro, você também pode pensar no Pickford para trabalhar nesse jogo, já que o Chelsea muito provavelmente vai precisar. O Pickford para fazer de 3 a 4 defesas é bem interessante. Se você trabalha esse tipo de mercado, pode ser legal. De resto, toma bastante cuidado e traz esse jogo pro ao vivo. Segundo jogo do dia, nós vamos para a Alemanha, às 10h30 da manhã, falar sobre o líder e provável campeão Bayern de Munique. Pode ser campeão nessa rodada ou na próxima devido à sua vitória contra o Heidenheim e também o empate do Leverkusen contra o São Paulo. Esse é um jogo de caminho único, né? Como a gente costuma falar, a gente só precisa entender o que busca o Mainz e como e se existe a possibilidade do Mainz complicar a vida do Bayern de Munique, né? Vamos entender? Primeiro, estatística. Olha só, o Bayern vem de um empate dentro da sua casa. Esse empate aconteceu contra o Dortmund, então a gente consegue entender. E essa derrota foi contra o Bochum. Aí você se pergunta, pô, alguma coisa aconteceu? Sim, o Bayern vencia por 2-0, tomou um cartão vermelho e acabou tomando a virada. Então sim, aconteceu. Mérito do Bochum, claro, mas também demérito do Bayern de Munique por conta também do cartão vermelho. O Mainz vem de 2 derrotas consecutivas, inclusive o Mainz, ó, tá embalado e tá a setinha do Mainz no videogame tá para baixo. Era um time que ascendeu meteoricamente, foi para a 3ª colocação e agora está para baixo. Então tem que tomar um pouco de cuidado porque pelo visto, vai ficar fora do sonho da Liga dos Campeões. Vou abrir aqui antes de a gente falar de estatística para a gente entender o que aconteceu com o Mainz. Olha só, subida meteórica, chegou a bater na 3ª? Foi, chegou a bater na 3ª colocação. Olha só a subida meteórica do Mainz e agora ele deu uma estilingada para baixo, né? Nos últimos jogos, o Mainz, vamos lá, ó, são 5 jogos sem vitória, um empate contra o Freiburg em casa
uma derrota para o Dortmund fora, um empate contra o Holstein Kiel em casa, uma derrota para o Hoffenheim fora. As derrotas fora, a gente consegue compreender, né? A Bundesliga é um campeonato muito difícil. Agora, empatar com o Holstein Kiel, que nesse momento é o lanterna da competição, praticamente rebaixado, em casa. E empatar com o Freiburg em casa tudo bem, mas o Holstein Kiel foi um péssimo resultado. Perder para o Hoffenheim, que também é uma equipe que briga contra o rebaixamento, também é um resultado ruim. Eu não sei se vocês lembram, mas o Mainz venceu o Bayern de Munique no jogo de ida, né? O Bayern começou muito bem o jogo, aqui ó, a partida. O Bayern começou muito bem, deu um sinal, mas aí o Mainz começou a ter os contra-ataques. Eu cheguei a me posicionar a favor do Bayern, fechei a posição, porque o Mainz começou a ter contra-ataque, começou a crescer no jogo e depois acabou marcando o gol. Marcou o segundo e depois tomou um no final, mas não foi o suficiente para o Bayern. Então, um dos times que segurou o Bayern para não ser campeão ainda foi o Mainz. Esses pontos que o Mainz somou, com certeza ajudaram o Mainz a chegar lá em cima. Agora, vai o Mainz conseguir segurar o Bayern de Munique no Allianz? É difícil. Olha os últimos jogos entre eles, na casa do Bayern. A última vitória do Mainz na casa do Bayern foi em 2016. Desde então, na casa do Bayern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias consecutivas. E tem um detalhe a mais, tá? O primeiro detalhe é, o Mainz é um time que marca lá com frequência. 1, 2, 3, 4, 5, nas últimas 5 vezes ele marcou. Só que tem outra curiosidade. O Bayern é impiedoso. 8-1, 6-2, 5-2, 6-1, 6-0 e 4-0. Então, geralmente, quando essas equipes se encontram, o mercado de gols ele canta, tá? Pelo menos o 2,5. O problema é, o mercado já espera isso, e a odd do 2,5 está simplesmente um lixo. Outra coisa é que quando a gente tem um super favorito em campo, a cotação já é esmagada mesmo, tá? Então o que a gente pode tentar buscar por aqui? Vamos voltar para o PDF de apoio. O Bayern é um time que sai na frente com muita frequência, quase 90% dos jogos. O Mainz nem tanto, mas é um time que pelo visto não falha tanto em marcar fora, tá? Então nós temos aqui um cenário já para gols. Esse jogo ser 0-0 pode acontecer, bater na madeira, mas é muito difícil, tá? O Bayern de Munique tem um aproveitamento muito bom, mas pasmem, o time do Mainz, ele tem um aproveitamento de finalizações melhor do que o do Bayern. Isso significa que ele precisa de menos oportunidade para marcar um gol. Isso significa também que o Bayern pode sair atrás do placar. Não é impossível você ver o Bayern de Munique perdendo momentaneamente esse jogo. Embora o primeiro tempo do Bayern seja com mais vitórias, nenhuma derrota, 5 gols sofridos contra 12 do Mainz e 19 gols marcados contra 14 do Mainz. É um primeiro tempo onde o Bayern é sólido, defensivamente e também de derrotas, poucas, nenhuma, mas é onde o Mainz, que é o trava-língua, mais o Mainz, também tem boas vitórias e também marca muitos gols. No segundo tempo, o Mainz continua tendo boas vitórias, continua marcando muitos gols, mas o Bayern de Munique se torna ainda mais agressivo e também sofre mais gols. Então, se eu tivesse que linkar um tempo para mais gols, é o segundo. Mas eu não duvido de gols no primeiro tempo também, tá? O time do Mainz marca muito de cabeça, o Bayern também, e o time do Bayern marca muito de fora da área, caso precise furar a retranca, tá? 67% dos jogos do Mainz fora e 87% dos jogos do Bayern em casa, com over 2,5. Então é muito provável que a gente tenha esse over 2,5. Eu não duvido do ambas marcam. A cotação do ambas nesse jogo tá 1,75. Se ela estiver mais elevada, pode valer a pena. Não trabalho, né? Não é dos meus métodos, mas não duvido. Inclusive, nos últimos 4 jogos o Mainz conseguiu marcar lá. Deixa eu ver se a gente tem mais informação aqui, ó. No geral, entre eles, ambas marcam em 8 dos últimos 10. Olha que loucura. E over 2,5 em 10 dos últimos 10. O Mainz sofreu gol para o Bayern nos últimos 20 jogos consecutivamente. E o Bayern saiu na frente e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7, ok? Então, realmente, a vantagem do Bayern é muito, muito forte. A gente provavelmente vai ter aqui a oportunidade para trabalhar a favor do favorito nessa estabilidade do preço. Voltando para momentos dos gols, o Bayern de Munique distribui muito bem os seus gols, não tem nenhum momento aqui mais verdinho do que o outro em relação, mas tem só esses minutos finais que me chamam a atenção. Só que é aquela questão, se o jogo tiver empatado, isso é um jogo de 6 pontos para o Mainz, ele vai querer segurar esse resultado. Se vai conseguir é outra história. Agora, o jogo desempatado a favor do Bayern, como o Mainz tem um desespero aí que ele não pode perder em relação à classificação para Champions, nesse momento o Mainz na tabela está na 6ª colocação com 47 pontos. Se ele segura, ele vai a 48. É um bom resultado, tá? Se ele vence, desde 2016 ele não vence, ele iria a 50. Se ele perde, o Dortmund vencendo o Hoffenheim, ele conseguiria
conseguiria aqui sair da zona de classificação europeia. Como não temos mais nenhum time alemão na Champions, não vai abrir uma nova vaga. Então a chance do Mainz é vencer. Claro, daria para se contentar com uma Conference League, mas se bobear nem isso, hein? Então nos minutos finais, com o Bayern de Munique na frente do placar, pode ser interessante buscar mais um gol. E eu quero te chamar a atenção para mais uma situação. Apesar do Bayern não sofrer tanto no início, a maioria dos gols sofridos do Bayern são no final do jogo. O Mainz sai do segundo tempo marcando muito gol e sai para o jogo marcando muito gol e sofrendo também. Então a chance da gente ter um gol no primeiro tempo é elevada. O Mainz marca muito no início e também sofre muito no início. E o Bayern de Munique já vem meio que fazendo os adversários pagarem o pato desde a eliminação na Champions League para a Inter de Milão. Tanto é que o último jogo contra o Heidenheim já foi uma goleada. E geralmente quando ele pega o Mainz é cacete no Mainz. Então não duvido de gol no primeiro tempo por aqui. Se vai ser do Mainz ou do Bayern, não sabemos. Eu não vou vir me posicionando a favor do Bayern se ele não me der sinal. Esperar o sinal primeiro. Lembra do que eu falei no planejamento retrasado. Internacional e Barcelona. Mesmo, quase a mesma cotação com estilo diferente. Primeiro o sinal, depois a gente pensa em entrar. Em relação aos jogadores, como é um jogo, a tendência, né, que seja um jogo de um time só, quase, né, a não ser que o Mainz surpreenda, eu ficaria de olho em duas situações. Finalização no alvo do Harry Kane, batedor de pênalti oficial e também o maior fominha ali da equipe, né, goleador. Para mim, pelo menos duas finalizações no alvo para valer a pena, do Kane. E defesas do goleiro Zentner do Mainz, pelo menos ali de 3 a 4 defesas também pode ser interessante. Se tudo caminhar de acordo com o esperado, o Bayern de Munique vence esse jogo e a gente vai ter um jogo para bastante gol. Se o Mainz sair na frente, isso não significa que o Bayern não possa vencer. Significa que você, Panther, vai ter uma oportunidade de pegar um odd mais elevado. Se você tem método para vitória no HT, pode ser interessante. Se você tem metodologia para handicap asiático, pode ser interessante. O que pode prejudicar aqui é o Mainz saindo na frente, porque o Bayern pode demorar a virar o jogo, se virar, pode levar para o segundo tempo, né? Então, óbvio, controle o risco e trabalhe com uma cotação que seja mais viável. Eu, como um Panther, não pego o Bayern a 1,22, pegaria mais elevado. Só que a odd de um time como esse demora a subir. Então, você tem que trabalhar com expectativa e realidade. Não adianta você querer a odd do Bayern a 2 aos 60 minutos de jogo. Provavelmente ela nem vai ter chegado lá. Talvez vai demorar um pouquinho mais, a não ser que o Bayern tenha tomado o gol. Não dá para esperar também ela a 2 aos 45, aos 30. Vai demorar, né? Quer pegar a odd do Bayern mais cedo? Você pode tentar especular ali uma estabilidade do preço como um trader ou tentar se arriscar numa odd mais baixa, embora eu não goste, tá? Mas o Bayern de Munique, mesmo que seja um valor pequenininho, ele tem apresentado valor nessas cotações. Quando joga com a de 1,22, vence 86% dos jogos, onde a expectativa de vitória é 82%. É pequeno valor, fio da meada, mas ele tem entregado. Qual que é o problema? O Mainz venceu o Bayern no jogo de ida e o Mainz costuma fazer gol na casa do Bayern. Se vai ser primeiro ou não, não sei. Lembre-se que você que pegou o mod 1,20 com o Bayern logo no início e o usuário e o apostador que pegou a virada do Bayern com uma odd mais elevada vão comemorar os mesmos gols. A diferença é no longo prazo. Talvez, dependendo muito do início do Bayern, você possa tomar uma decisão melhor. Claro, se o Bayern não começar bem, não força só por conta da camisa. Também às 10h30, eu não quero deixar passar esse jogo batido, porque ele tem uma importância muito grande para a tabela de classificação. O Dortmund, com a vitória sobre o Borussia Mönchengladbach, ele teve uma esperança maior agora de voltar para a Liga dos Campeões que ele acabou de ser eliminado pelo Barcelona. Com 45 pontos, o Dortmund basicamente está a 2 vitórias de entrar na zona de classificação e aproveitando a queda de desempenho do Mainz, ele realmente pode conseguir nessa reta final essa classificação. E ele enfrenta um Hoffenheim que nesse momento está perigando o rebaixamento. Não acho que vai ser rebaixado, tá? Nem vai ter que disputar, na minha opinião, a relegation. São 4 jogos que faltam. Nesse momento o Heidenheim tem 22 pontos. O Heidenheim pode chegar a 34 com 12 restantes. Não acho que vai chegar, tá? Acho que o Hoffenheim vai acabar disputando a relegation ou o Bochum novamente. O Bochum disputou a relegation da temporada passada. Mas ainda assim, é um jogo muito importante para o Hoffenheim, porque em caso de vitória ele praticamente sela a permanência na primeira divisão. E aí me vem a seguinte questão: quando a gente bate o olho nos jogos do Dortmund, que é um time que não passa confiança defensiva, a gente pensa em gols. Só que se você reparou na importância desse jogo, ele me parece aquele tipo de jogo de 6 pontos. O Dortmund precisa muito da vitória, o Hoffenheim não. Ele até pode perder. Ele tem uma vantagem larga aqui pro Heidenheim, mas seria de bom tom se ele não perdesse. Então eu tenho receio de criar uma expectativa grande para gols e esse jogo acabar ficando amarrado, porque vamos ser sinceros, o empate não é ruim para o Hoffenheim. Só que eu não consigo
Não me lembro de nenhuma temporada de ter vindo com expectativas de empate em jogos de Hoffenheim e Dortmund, ou jogos do Hoffenheim, ou jogos do Dortmund, porque são equipes muito frágeis na defesa. Muito, muito. Quer ver? Ó? Vamos utilizar aqui o PDF de apoio. O Hoffenheim venceu uma das últimas 8 partidas em casa. Saiu na frente poucas vezes, falhou em marcar em 20%, ficou sem sofrer em apenas 7% dos jogos, ou seja, uma equipe que concede. O Dortmund falhou em marcar em 27% dos jogos, relativamente baixo, fora. Veio de 3 vitórias nos últimos 8, 2 jogos sem perder, e 13% dos jogos apenas ficou sem sofrer. Também uma equipe que concede muito. Se a gente olhar para o número de gols marcados e sofridos, é muito parecido, inclusive o Hoffenheim marcou mais gols do que o Dortmund. Aproveitamento parecido, o Dortmund um pouquinho melhor. Primeiros tempos péssimos, segundos tempos horrorosos. Média de over 1,5 dos dois, 93%. E o Dortmund com uma média de 2,5 de 60%. Me parece, então, nas estatísticas, um jogo para gols, sim. Agora, o que eu não te aconselho por aqui, pensar numa vitória seca do Dortmund, para mim é um favorito que pode se complicar. Não é implicância com o Dortmund, não. É a questão defensiva e também o fato do Hoffenheim poder jogar por um empate, tá? E também me parece um jogo com uma tendência para over pelo menos 2,5. Se eu fosse trabalhar esse jogo pensando somente em gols, que geralmente é o que eu faço, eu criaria uma condicional. O jogo 0-0 ele é bom para o Hoffenheim e ruim para o Dortmund. Não me tiraria da minha zona de conforto para pensar numa aposta em gol. O jogo desempatado com o Hoffenheim na frente, eu só entraria em gols se eu percebesse que o Hoffenheim está contra-atacando. O Hoffenheim sabe fazer isso desde que ele queira fazer. Se ele não estiver contra-atacando, eu não vou entrar em gols. Se o Dortmund estiver na frente e demonstrar também interesse de contra-ataque, eu quero. E se houver uma discrepância de 2 gols de vantagem, eu vou buscar mais um gol. É um cenário que eu gosto muito e vocês sabem muito bem disso. Quer ver? Estou gravando esse planejamento já na manhã de quinta-feira. Comecei ele na noite de quarta, pausei, descansei, voltei agora. Estou fazendo ele devagar porque ele é grande. Milan e Inter de Milão. Jogo travado. Por quê? O jogo da volta da semifinal da Copa Itália. O Milan abriu 2-0. O jogo no final ficou uma loucura. O jogo que era travado com 2-0 para o Milan ficou uma loucura. E aí deu para trabalhar o over limite. O Milan foi lá e fez o terceiro gol. Se tivesse tempo, poderia ter feito o quarto. É o tipo de cenário que eu gosto de indicar para você, tá? Então é isso que esse é o meu cenário para trabalho por aqui. Momento dos gols. Vamos ver se a gente tem algum índice aqui para pensar em gols no final. Ó, o time do Hoffenheim marca com mais frequência no começo do jogo e nos últimos minutos. E sofre com mais frequência no meio do primeiro e no meio do segundo tempo. O Dortmund marca com mais frequência no meio do segundo tempo e sofre no final do primeiro tempo. Então, se a gente levar em consideração esse momento de aceleração do Dortmund e esse momento aqui no final do Hoffenheim, se o jogo estiver desempatado, dá para pensar sim em gols para over limite ali depois dos 60 minutos. Crystal Palace e Arsenal, por exemplo, a gente tinha esse cenário e o Palace conseguiu marcar no final. Não compro esse favoritismo do Dortmund, tá? Por conta da fragilidade defensiva e também não entro em gols no 0-0 nesse contexto, certo? Jogadores para a gente ficar de olho do lado do Borussia Dortmund. Sempre gosto de indicar roubos de bola do Pascal Gross e do Emre Can. Não sei se o Emre Can vai estar disponível, mas se estiver, Pascal Gross e Emre Can. Também dá para trabalhar aqui com o Ryerson, que tem sido reserva ultimamente. O Emre Can também entrou, foi poupado um pouquinho, né? Depois da sequência de jogos, principalmente de Liga dos Campeões. Para finalização no alvo, Senhur Guirassy. O Senhur Guirassy, ele tem uma presença dentro de campo absurda. Além de ser um jogador muito bom de finalização, de marcar gol, ele busca a jogada, ele indica a jogada, ele pede, é impressionante. Assiste o jogo do Dortmund com carinho e presta atenção em como esse jogador aqui é influente. Ele reclamou mesmo. Ele quer a bola o tempo todo, ele pede o passe o tempo todo, mas ele gera oportunidade, ele gera espaço o tempo todo. Não é à toa que é um dos artilheiros da temporada. Do lado da equipe do Hoffenheim, eu ficaria de olho nessa dupla aqui para roubo de bola, o Bischoff, Tom Bischoff e o Stech, Anton Stech, ou Stech, não sei como se pronuncia. Para finalização, o batedor oficial e o finalizador oficial para tudo praticamente é o Andrej Kramaric, que a gente conhece, o croata, e eu não duvido para esse jogo do Baumann fazer ali pelo menos 3 defesas também, como ele vem fazendo de média, tá? Principalmente caso o Hoffenheim esteja na frente. Então, olharia com carinho para o nosso goleiro Baumann, que de vez em quando está na seleção também, fazer pelo menos 3 defesas.
1h15, nós temos o jogo da semifinal da FA Cup entre Crystal Palace e Aston Villa. Provavelmente um dos jogos com maior liquidez do dia, junto com a final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid. Crystal Palace vem de um empate contra o Arsenal no Emirates, não precisava vencer, não precisava jogar, podia levar o time inteiro reserva, colocou o Mateta e o Sarr no banco, quando entraram resolveram ajudar. O Arsenal, também focado no PSG, não precisava vencer, pelo menos assim, protocolarmente, né? Porque a vitória ajudaria atrapalharia um pouquinho mais o título do Liverpool, mas nada que vá adiar a comemoração do título do time do Arne Slot. Mas o Arsenal não venceu. O Aston Villa tinha feito um bom jogo contra o City até os últimos minutos, né? A expectativa de gols no final naquele jogo era grande. O City acabou marcando gols 93 minutos. O Aston Villa saiu derrotado e aí, claro, se preocupa um pouco mais com esse retorno para a Liga dos Campeões. O Aston Villa que fez uma boa Liga dos Campeões, que conseguiu jogar muito bem no jogo da volta contra o PSG e poderia, se tivesse mais alguns minutos, ter levado aquele jogo para uma prorrogação. O título da FA Cup daria ao Aston Villa uma vaga na Europa League, né? Geralmente as taças importantes do país dão vaga na Europa League, mas o Aston Villa ele quer a vaga, claro, na Champions. Mas ainda assim seria muito importante para esse bom time do Unai Emery esse título da FA Cup. Porém, ainda tem que passar pelo Crystal, que é um adversário chato, e ainda tem que vencer, se passar na final, outro adversário. Esse jogo vai acontecer em Wembley, as semifinais acontecem em Wembley, a final também, jogo único nessa semifinal. O último jogo entre Aston Villa e Crystal Palace foi recentemente. O Crystal Palace goleou o Aston Villa goleou o Newcastle e o Newcastle goleou o Crystal Palace. Vai entender, o Crystal goleou o Aston Villa, depois ele foi goleado pelo Newcastle, acho que a ordem foi essa, e depois o Aston Villa foi lá e goleou o time do Newcastle. Então é uma suruba, uma doideira, né? Mas fato é que o mercado compra esse favoritismo do Aston Villa pela temporada. Time mais sólido, com mais opções, com presença em Liga dos Campeões, presença sólida na Liga dos Campeões. Mas para quem acompanhou o Crystal Palace nesses jogos que valem alguma coisa, sabe que o Crystal Palace não é um time besta, tá? Não é. Inclusive essa última vitória contra o próprio Aston Villa de goleada. Então para mim é um Aston Villa que pode se complicar porque é um jogo único, né? O Crystal Palace pode ter um bom desempenho aqui e segurar o resultado. É claro que tem um potencial para gols nesse jogo, mas até que se prove o contrário, é um jogo mais amarrado, porque todo mundo vai querer estar nessa final. Então, para que eu tenha confiança para trabalhar gols aqui, eu vou esperar primeiro um critério de desempate. Segundo, eu vou confirmar se a equipe que saiu na frente, primeiro o horário do gol, né? Faz muita diferença. Isso aí às vezes as pessoas não levam em consideração. O gol que sai aos 5 do primeiro tempo é diferente do gol que sai no início do segundo e o gol que sai no final do segundo. O gol que sai do início do jogo, ele não necessariamente esquenta o jogo, porque a equipe que sofreu tem todo o jogo pela frente para escutar o treinador, para organizar, para não tomar outro, para ir devagar. A equipe que toma um gol no início do segundo tempo, ela dá uma desorganizada grande, porque você veio do primeiro tempo escutando seu treinador com um novo plano, ou às vezes mexendo em algumas coisas, você toma um gol, você meio que desestrutura. Então, geralmente, o início do segundo tempo, quando tem um gol, ele fica um pouco mais agressivo. E o gol que sai no final do jogo, ali por volta dos 70, ele abre muito quando o adversário se desespera, mas geralmente o time que marca, ele bate um alívio, ele segura quando é uma vantagem de apenas um gol. Então a gente tem que saber interpretar como que, principalmente, o adversário que sofreu reage e o time que marcou reage, para que a gente não caia em pegadinhas. Não adianta você pegar todo jogo que sai 1-0 e pensar, vou trabalhar mais 2 gols. Ou você pegar um jogo que está desempatado no minuto 70 e vou pegar mais um gol. Você tem que interpretar se a equipe que está na frente está querendo o contra-ataque. Por exemplo, Real Madrid e Getafe, o que aconteceu ontem na quarta-feira. O Real Madrid saiu na frente e ele optou por contra-atacar menos no segundo tempo. O Getafe foi muito mais agressivo. Então explorar ali mais 2 gols, mais 3 gols, teria sido uma situação natural, porque a gente olha para o Real Madrid e pensa assim num time com muito contra-ataque, mas também se você tivesse olhado o jogo, teria sido um pouco demais, exagero. Talvez buscar mais um gol pudesse ter sido legal. O Real Madrid teve chance de marcar mais um, o Getafe teve chance de marcar um. Mas você tem que dosar a sua busca, a sua expectativa
qualitativa em cima do que você está vendo em campo. É por isso que eu sou chato. E eu sempre falo, fim de semana tem condição, abre o jogo. A sua aposta vai ser muito mais qualitativa se você parar de pegar só isso daqui na mão, só dado, só número e apostar. Eu entendo que muitas das nossas apostas são número, muito. Mas quando você coloca o conceito visual, a sua taxa de acerto melhora muito. Sem falar que você consegue aceitar um pouco mais o seu prejuízo. Quer ver um exemplo? Muita gente comentou, Theo, eu trabalhei a vitória do Barcelona no primeiro tempo contra o Mallorca e não saiu gol, mas eu saí satisfeito, porque o que eu vi foi um grande massacre. Você não precisa comprar só os números de finalizações do Barça, você viu o tipo de gol que o Barça perdeu. Isso te dá meio que um alento. Tem gente que, óbvio, vai ficar desesperada pelos gols perdidos do Barcelona, mas quando você olha para aquilo ali e pensa assim, poxa, quando eu entrar num cenário parecido com esse, eu acho que eu vou ter lucro no longo prazo, porque não é possível que os jogadores vão perder o tempo todo gols desse jeito. Quando você só olha número, você às vezes não interpreta dessa maneira. Você acha que a culpa é sua, que você fez algo errado, entende? Quando eu trabalho gols, eu geralmente, quando tem uma grande chance, eu já fico feliz. Por exemplo, quando é uma situação de overlimit. Quando é uma situação de overlimit que eu tenho ali, às vezes, 15, 10 minutos para jogar, que eu entro numa situação mais extrema, se o jogador tem uma chance claríssima de gol e ele perde, eu já me dou por satisfeito. Eu sei que é chato você tomar prejuízo, mas eu sei que se isso se repetir várias e várias vezes, esse jogador vai marcar. Esse jogador vai marcar. E aí tudo depende da cotação que eu pegar. Então, eu te aconselho, abre o jogo se você tiver condição. Jogo 0-0, Crystal Palace e Aston Villa, não vou entrar em gols. 1-0 para o Crystal ou para o Aston Villa, sem com que o time na frente queira contra-atacar, eu não vou entrar em gols. 2-0 para uma equipe ou para outra, com vontade de contra-ataque, e um jogo mais aberto, aí sim, eu entraria buscando mais 1 ou 2 gols, dependendo do momento, tá? Para mim, então, eu não vou te indicar gols, porque é um jogo de 6 pontos, por mais que seja um jogo de mata-mata, tá? E eu só trabalharia gols em uma condicional, e eu não duvido de um Aston Villa se complicando. Pode ser que no momento mais pesado da temporada, que é uma semifinal, o Palace sinta um pouco mais. O Palace está acostumado a jogar mais a Premier League, um cenário mais leve, mas ainda assim é um time que tem de onde tirar. E toma muito cuidado com os seguintes jogadores do Crystal Palace. Nosso querido Mateta, que ontem fez gol contra o Arsenal. O Eze, principal finalizador, principal jogador de bola parada também da equipe do Crystal Palace. Se tiver falta de próximo da área, ele vai querer finalizar. E o Ismaila Sarr, são os principais. Eles juntos aqui, ó, somam, você pode colocar o gol do Mateta, que ainda não atualizou aqui, 26 gols na Premier League. Então fica de olho nesses jogadores, tá? Falando de jogadores, deixa eu abrir aqui já esse jogo para ver se a gente tem uma prévia. Quem sabe a gente tem uma prévia com esses jogadores, com os jogadores que vão entrar em campo? Acho que não, né? Não. Então eu vou te falar baseado no último jogo, tanto do Aston Villa quanto do Crystal Palace. Jogadores para você ficar de olho em roubo de bola da equipe do Aston Villa, já que é um jogo muito amarrado. Tielemans é sempre a minha primeira opção. A média é muito alta. A segunda opção é o Onana, Amadou Onana, certo? Do lado do Crystal Palace, deixa eu ver se eles jogaram, né? Primeira opção do Crystal Palace é o Daniel Munhoz. E ele jogou aqui, ó, contra a equipe do Arsenal, inclusive roubou 2 bolas. E a segunda opção é o Mitchell, também jogou, o Tyrick Mitchell, e roubou 3 bolas contra o Arsenal. São as 2 opções da equipe do Crystal Palace. Para finalização no alvo, eu prefiro olhar para o Eze, tá? Que marcou gol contra a equipe do Arsenal e finalizou no total, foram 3 vezes, mais uma no alvo. E do lado do Aston Villa você tem 2 opções, o Rashford ou o Watkins. O Watkins, que contra o City ficou no banco, mas é um jogador também que finaliza bastante no alvo. Prefiro olhar para roubos de bola e finalização no alvo nesse jogo mais amarrado, jogadores que finalizam mais de fora da área e tudo mais, do que propriamente olhar para defesas dos goleiros. Chegou o momento de falarmos de Barcelona e Real Madrid. Eu vou falar desse jogo antes do Campeonato Brasileiro, Internacional Juventude às 16 horas, mas aí a gente deixa para o brasileiro para falar só do Brasileirão, tá? Talvez o jogo entre primeira e segunda prateleira de liquidez, né? Esse é um jogo muito importante, ou é o clássico, sempre que acontece chama a atenção do mundo inteiro, principalmente nessa temporada,
ou nesse momento da temporada, onde o Barcelona ainda está na briga pela tríplice coroa, o Real Madrid venceu o Getafe na quarta-feira, segue na briga pela La Liga, mas já caiu na Liga dos Campeões. Nesse momento, em relação à comparação técnica, o Barcelona está 1,5 degrau ali acima. Só que tem um detalhe, quem acompanha o time do Barcelona sabe que defensivamente o Barcelona ele é exposto. Se o time do Mallorca fosse um pouquinho de maior qualidade, a gente teria visto o Mallorca marcando gol na casa do Barça. Chegou a marcar, mas estava impedido. Mas a gente teria visto. Por quê? Porque o Barcelona joga exposto, ele joga avançado, ele dá espaço para o adversário porque ele quer roubar a bola no campo ofensivo, então ele sobe as suas linhas. Dito isso, contra um Real Madrid que deve ter de volta o Kylian Mbappé, que tem Vini Júnior, que tem Rodrigo, muito provavelmente o Barcelona vai sofrer por aqui, acredito eu, tá? Só que quando a gente olha pro Real Madrid dessa temporada, tirando os jogos que o Real Madrid faz fora de casa, na La Liga, onde ele consegue passar em branco, né, contra o Alavés, contra agora o Getafe, é um time também que mesmo chamando o adversário para cima, mesmo não marcando pressão, ele postado lá atrás, ele já deixa espaço. Ele não se defende bem, mesmo tendo o Courtois no gol. Então também imagino Barcelona marcando no Real. Então, a primeira coisa que eu penso para cá é um ambas marcam. Tá? Últimos jogos entre eles, vamos lá. 5-2 para o Barcelona na Supercopa. 4-0 para o Barcelona na La Liga. Esse 5-2 aqui, vou até buscar esses últimos jogos para ficar mais fácil. Esse 5-2, ele foi na Arábia Saudita, tá? Então a gente não vai considerar aqui o estádio do Real Madrid. Esse jogo da Copa do Rei, ele vai ser no Estádio Olímpico em Sevilha, tá? Eu até me esqueci o nome do estádio. Eu acho que tem aqui. É o estádio La Cartuja, que é o estádio onde a seleção espanhola masculina e feminina jogam, mandam os seus jogos, tá? Então, ó, esse último jogo foi 5-2. Tivemos um 4-0 na casa do Real Madrid, um 3-2 na temporada passada, 4-1, 2-1, é muito frequente, tá? Ó, o ambas marcam em 5 das últimas 6, o over 2,5 em 9 das últimas 9 e o Barcelona venceu as últimas 3 e o Real Madrid sofreu gol nas últimas 7. Então a gente também tem uma tendência boa aqui do mercado de gols. Só que é tendência, tá? Não estou dizendo para você comprar uma coisa ou não. O Barcelona é favorito ali, para mim é um favorito que pode se complicar. Por quê? É jogo único, é clássico e a gente sabe da importância desse jogo para o Real. Mas que eu imagino as duas equipes sofrendo, eu imagino, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, para mercado de gols, por mais que a gente tenha duas defesas frágeis, é um jogo que para o Real Madrid é muito mais importante em relação à temporada. Seria muito bom para o Real Madrid ganhar do Barcelona para, primeiro, passar um recado que ele está vivo ainda, né? Tem lenha para queimar, dá uma confiança para o Ancelotti e, claro, já meio que coloca um pouco de pulga atrás da orelha nesse final da La Liga. Não é jogo de La Liga esse daqui, mas tem total relação, né? Você tem também a questão de, mesmo o Real Madrid sendo uma equipe frágil defensivamente, se ele considerar que esse é um jogo muito importante, eu não duvido, se o Real Madrid estiver na frente, dele jogar diferente do que a gente está acostumado, dele recuar como ele fez contra o Getafe. E aí vai ser um Barcelona bombardeando para tentar empatar. Mas o Real pode tentar, talvez nessa condição, mais compactado, se defender. E aí seria um jogo mais amarrado. Então o que eu te aconselho, já que você vai fazer esse jogo de qualquer maneira? Quer trabalhar gols aqui? Sair com expectativa de gols nesse jogo? Não é errado, pelo contrário, eu acho que é o correto. Mas se o Real marcar primeiro, verifica se a postura do Real Madrid não está diferente do que a gente costuma ver. Porque se for um Real Madrid mais fechado, ele provavelmente vai estar pensando nesse contexto. Se eu for para cima para ficar buscando contra-ataque o tempo todo, numa dessa de sair, roubam a minha carteira, né, minha bola, e eu acabo tomando um gol de empate. E para buscar outro vai ser muito difícil. Então, talvez esperar um pouco para buscar um over limite no final, para buscar um gol mais tardio possa ser interessante, porque à medida que o tempo for passando, se o Real Madrid estiver realmente ganhando por 1-0, vai surgir oportunidades para os jogadores de velocidade, o Mbappé e o Vini Júnior, para buscar um contra-ataque isolado, ou seja, você não se expõe, você corre com um ou dois jogadores só. E aí sim pode ser interessante lá no final, né? Ao invés de sair um gol do Real Madrid no início, você já pensar num 3,5, 4,5, 5,5, igual foi o último jogo 5-2, talvez se esperar para uma tacada final pode ser interessante.
Agora, o Barcelona na frente põe fogo nesse jogo. Por quê? Você expõe ainda mais os problemas do Real, fora a questão de a pressão de ter que se expor contra um time do Barcelona que cede espaço, mas tem. Provavelmente na volta Lewandowski, não sei se vai jogar, o Ferran Torres jogou agora contra o Mallorca, Lewandowski está com problema de lesão. O Rafinha foi poupado, então deve ser titular. Lamine Yamal, só aí, mesmo sem o Lewandowski, você já tem um grande problema, mas com o Lewandowski, então você já tem um problemaço. Então o Barcelona na frente me abre possibilidade aqui sim de buscar mais 2 gols, dependendo no mínimo do contexto, tá? Em relação à cotação, por mais que eu coloque ali que o favorito pode se complicar, porque é um clássico, eu não acho errado a cotação do Barça, tá? Só tô fazendo esse comentário. Não acho errado. Acho uma odd justa pelo momento da temporada. Olha só, quando jogou com cotações com 2,18, próximo de 2,20, o Barcelona venceu 53% dos jogos, onde a expectativa era 46%. Então ele entrega um valor. O Real Madrid já tem um valor mais nulo quando joga com cotação de 3. Ele vence 36 e a expectativa era 33. Então é muito próximo. Mas ainda assim, são 2 equipes que você não pode duvidar. 2 equipes com um dos melhores plantéis, né? Mas hoje o Barcelona, para mim, tá 1,5 degrau acima. Só que isso não tira a verdade de que o Barcelona é um time exposto. Para quem acompanha o Barça, não adianta a gente pegar o último jogo do Barcelona, ó, contra o Mallorca, e ficar pensando assim, nossa, o Barcelona vai fazer isso daqui com o Real Madrid. Meus amigos, é muito mais provável que a gente veja esse tipo de jogo aqui, ó, porque vai muito do estilo da equipe. Qual que é o estilo do Celta? Lembra que a gente comentou? O Celta não vai jogar recuado, porque o estilo dele é atacar. O estilo do Barcelona também é propor jogar alto e atacar, só que isso deixa espaço. O Real Madrid não é um time que joga com linha alta, mas ele defende mal. Então o estilo dele é atacar, mas vai defender mal. Então pode ser, presta atenção, ó, que não é uma mudança de estilo. Pode ser que no momento do jogo, por isso que eu comentei lá no início, se o Real Madrid estiver na frente, ele escolha proteger um pouco mais a sua defesa do que ficar saindo para cima. Porque não é uma mudança de estilo. O Real Madrid não é um time exposto. Ele não joga exposto. Só quando ele está desesperado. Na maioria das vezes, quando ele está no 0-0 ou em vantagem, ele não joga exposto. Ele contra-ataca. É diferente. Então, o que o Ancelotti pode fazer é reforçar, se ele estiver na frente, a defesa. Não seria uma mudança de estilo. Mudança de estilo é você botar o Barcelona na frente e falar assim, Barcelona, agora você não vai mais atacar. Você vai ficar só no contra-ataque. O Barcelona não é esse tipo de time. O Barcelona é um time que gosta de ter a bola e gosta de propor. Esse é o time do Hans Flick. Independente se ele vai ceder espaço ou não, independente se ele está ganhando ou não. O Real não. O Real é um time parecido com a Inter de Milão. Ele é mais camaleão. Ele gosta de chamar o adversário para cima para contra-atacar. Então, quando é que a gente vê os maiores problemas de desespero e os maiores problemas que geram oportunidade para gols? Quando a gente tem a equipe saindo da sua zona de conforto. O Barcelona tendo que recuar para contra-atacar seria sair da sua zona de conforto. Sinceramente, eu não vejo isso acontecendo. Mas eu vejo o Real Madrid saindo da sua zona de conforto se ele estiver atrás do placar. Por isso que eu imagino o Barcelona na frente, um jogo pegando fogo para gols, porque o Real Madrid vai ter que sair do seu casulo, entre aspas, né, porque não é tão defensivo assim, não é tão sólido, e partindo para cima. Foi o que ele fez com o Bilbao. A diferença é que o Bilbao não quis contra-atacar. Foi o que ele fez com o Arsenal. O Arsenal, quando quis contra-atacar, toma. E contra o Barcelona, você vai ter problema. Quando você pensa num cenário com o Real Madrid na frente, o Barcelona vai seguir no seu contexto de atacar com a posse, o Real Madrid vai seguir no seu contexto de poder se resguardar para contra-atacar, que é o que ele faz. O que o Ancelotti pode fazer é reforçar essa defesa e escolher contra-atacar menos. Então, o Real na frente pode proporcionar um jogo mais under. Não sei se eu estou falando besteira, mas é um cenário que vai de encontro a mudar ou não o estilo do jogo. O Real Madrid não estaria mudando o seu estilo na frente do placar, tá bom? Então, para gols, vou criar essa expectativa e esse cenário condicional do Barcelona na frente. Não que não possa ter gol se o Real Madrid estiver na frente, até porque ele se defende mal. Mas o Ancelotti tem essa possibilidade de reforçar um pouco mais o seu flanco defensivo. Atenção, Lewandowski e Mbappé são jogadores indispensáveis. Escalação saiu. Lewandowski não está lá, problema, tá? Problema. Principalmente do lado do Real Madrid se o Mbappé não tiver. O Endrick não tem entregado.
o Ancelotti já tá pé da vida com o lance de cavadinha, mesmo que ele tivesse impedido, que ele podia ter tocado pro Arda Güler. Então, o Real Madrid sem o Mbappé, se não confirmar, vai ser muito difícil, tá? Para mim, jogo para se trabalhar ao vivo para correção de preço. Não compro favoritismo no pré-live de ninguém e nem entra em gols antes de entender o contexto. Se eu tivesse que indicar uma situação para gols, Barcelona na frente. E não duvido desse ambas marcas. Em relação a jogadores, vou pegar esse último jogo que aconteceu na casa do Real Madrid, que a gente tinha o Prime, né, os principais jogadores dentro de campo. Roubo de bola, você vai olhar do lado do Barcelona para Pedri e Jules Koundé. São os jogadores que mais jogam nessa equipe do Barcelona e os jogadores que mais roubam bola. Do lado do Real Madrid, você vai olhar para dois jogadores, Camavinga e Bellingham. Nesse tipo de jogo, o Bellingham cresce bastante. Dá para colocar o Tchouaméni se ele estiver disponível também. Lembrando que eu estou falando de jogadores e não necessariamente eles vão estar disponíveis, tá? Então fica de olho. Para finalização no alvo, esses dois aqui. Não preciso nem comentar. Tanto é que foram os jogadores que marcaram gols naquele jogo. Kylian Mbappé e Lewandowski. Fechou? Se você quiser trabalhar com defesas do goleiro, saves do goleiro, você vai primeiro esperar o primeiro gol. Porque o Courtois tende a trabalhar muito mais se o Real Madrid estiver na frente, assim como ele trabalhou contra o Getafe. Ó, o último jogo contra o Getafe, deixa eu pegar aqui o último jogo dele, que é o Madrid Getafe. Ele teve que trabalhar bastante nesse jogo. Ó, a nota dele foi 8.7. Só contra o Getafe, ele fez 6 defesas. Então, o Real Madrid na frente, o Courtois vai trabalhar mais. E, claro, o Real Madrid estiver atrás do placar, a tendência é que o Courtois também trabalhe, porque as chegadas do Barcelona vão ser perigosas, mas aí o Chesney pode ter um pouco mais de trabalho por aqui. Última informação, já tinha passado para o próximo jogo, mas voltei aqui porque saiu uma informação recente de que até o fim da temporada o Real Madrid não conta mais com o Camavinga. Então toma cuidado, tá? O Camavinga é o maior roubador de bola do Real Madrid e também, claro, um jogador que rouba a bola e dá liga para o jogo. Isso é um desfalque muito importante para o Real. Vamos falar um pouquinho agora sobre campeonato brasileiro. Deixei para o final para ficar um pouco mais fácil, entre aspas, né? A gente já se depara aqui com o Internacional, que hoje talvez tenha uma das equipes mais bem treinadas do Brasil. Você pode me xingar, mas eu acredito. Não está na frente do Palmeiras, ainda acho que não está na frente do que o Filipe Luís tem feito com o Flamengo, mas eu acho que está pau a pau com o que o Flamengo tem feito. O Flamengo ainda está em evolução, o Inter também. Mas o momento do Inter talvez seja um momento muito conturbado. O Inter precisa voltar a vencer, né? O Juventude, ele visitou o Botafogo e ele forneceu 3 pontos ao Botafogo. Não foi fácil para o Botafogo, demorou um pouquinho para marcar o gol, para desbloquear com o gol do Igor Jesus. O Juventude visitou o Flamengo e tomou um cacete, se não me falha a memória, foi 6-0, exatamente. E eu acho que foram as 3 visitas, né? As 2 visitas do Juventude. Ele visitou o Botafogo e visitou o Flamengo. Esse é o 3º jogo como visitante do Juventude. O Juventude em casa, ele venceu o Vitória na estreia, ele virou para cima do Ceará e ele empatou com o Mirassol. Então, dos últimos 2 jogos, ele não venceu e tomou 8 gols. Enfrenta o Internacional, que está a 4 jogos sem vitória, empatou com o Fortaleza lá, não é um resultado ruim, perdeu para o Palmeiras em casa, pensando em título é ruim, mas é claro, poderia ter caído para qualquer lado. O Palmeiras é um time hoje sólido, um trabalho longevo pra caramba. Empate no Grenal também é um resultado normal, a gente sabe disso. E um 3-3 contra o Nacional, aqui foi o que mais me pegou. Esperei pacientemente para acompanhar esse jogo à noite, num sono danado. E o Inter entrou cochilando. E a cotação do Inter era muito parecida com essa cotação de hoje contra o Juventude. Então, assim, o Juventude, ele não veio contra o Flamengo e contra o Botafogo exposto igual um maluco não, tá? O Juventude, ele veio para se defender, porque o Juventude sabe que o melhor caminho é empatar fora e vencer em casa, porque em casa ele é muito forte. Mas, se ele encontrar um Internacional cochilando igual cochilou contra o Nacional, ele vai querer também buscar alguns pontos ali, né? Mas eu acredito que o Inter vai estar mais escaldado. Eu entendo a cotação do Inter, eu entendo. Discrepância técnica, por mais que o momento nas últimas 4 partidas não seja bom, o que o Inter já apresentou no Brasileiro, mas
eu não coloco dinheiro aqui. Esse tipo de cotação em Campeonato Brasileiro, para mim, não se sustenta, tá? Então, se for para fazer alguma coisa a favor do Internacional, eu, como um trader, posso aproveitar uma estabilidade do preço ou trabalhar contra o Juventude. Agora, como um punter, se eu fosse, não trabalharia nessa cotação. Esperaria e torceria para que o Juventude tivesse um bom desempenho defensivo, pegaria o Inter com uma cotação maior. Nos últimos confrontos entre eles, o Internacional venceu os últimos 3, no Gauchão e 2 no Brasileirão do ano passado, e na Copa do Brasil de 2024, o Internacional foi eliminado pelo Juventude, muito por conta de uma derrota no Beira-Rio por 2-1, tá? Então, para mim, é um Inter que vence, mas eu não pego essa cotação não, tá? Então vou deixar aqui como uma possibilidade de estar a favor do favorito, dependendo da estabilidade do preço. Gostei muito, aqui eu preciso fazer um elogio, né? Eu critiquei o São Paulo do Zubeldia nos primeiros jogos do Brasileirão e agora eu vou elogiar do que eu vi na Libertadores. Ontem acompanhei o São Paulo contra o Libertad, acompanhei o jogo inteiro, cochilando, mas acompanhei. Jogo à noite é mais complexo para mim. Mas o São Paulo jogou muito bem contra o Libertad. O Libertad, que é um time de tradição, jogar lá é sempre chato. O São Paulo jogou muito bem. Isso não quer dizer que vai mudar um pouco da minha opinião em relação ao Ceará. O Ceará em casa é muito chato. O Ceará recebeu o Grêmio, venceu. O Ceará venceu o Vasco e acho que foram só 2 jogos em casa, foram Grêmio e Vasco. Perdeu para o Bahia no último lance praticamente do jogo e perdeu para o Juventude de virada, além de ter tomado o empate do Bragantino depois de sair na frente. Então é um time que, se você perceber, ele está marcando em todos os jogos, só não marcou contra o Bahia. Então, apesar do São Paulo ter melhorado bastante, vamos ver se vai continuar com essa progressão de melhora, eu ainda acho que o Ceará tem uma odd correta, porque em casa ele é muito chato. Para mim é um jogo para correção de preço, tá? Não duvida de um over 1,5 nesse jogo. Se você tiver uma cotação mais elevada, pode ser interessante. O São Paulo tem marcado, pelo menos na Libertadores, ele tem marcado com frequência fora de casa. Mirassol e Galo. Acho errada essa cotação do Galo? Não. O primeiro jogo do Mirassol contra o Cruzeiro já me abriu ali um leque de dúvida sobre se a gente poderia cravar o Mirassol como um já rebaixado. E não podemos. O Mirassol tem vários medalhões, mas é uma equipe treinada. O jogo que fez contra o Grêmio, goleando em casa, foi muito forte. O primeiro jogo contra o Cruzeiro, não sei se eu comentei, acho que provavelmente eu falei Grêmio no primeiro, mas foi Cruzeiro, tá? O primeiro jogo contra o Cruzeiro, a derrota por 2-1 foi muito mentirosa. Teve pênalti perdido, teve gol cara a cara perdido. O Cruzeiro poderia ter saído daquele jogo com um empate no mínimo. O jogo do Mirassol contra o Juventude, empatar lá é um resultado que poucas equipes vão conseguir. E empatou com o Bahia na Bahia. Então não é uma equipe boba, mas de longe não é. E o Galo ainda não se mostrou uma equipe confiável. Venceu o Botafogo, mas já empatou de novo na Sul-Americana. Então, para mim, ainda é uma equipe que eu não confio. Não duvido de um Galo se complicando por aqui. E ele nem é tão favorito assim para o mercado, tá? Mas é um jogo para correção de preço. Cuidado com esse Mirassol, que ele não tem respeitado basicamente ninguém, né? Ó, os últimos jogos do Mirassol. Começou perdendo para o Cruzeiro 2-1, mas jogou bem. Empatou com o Fortaleza em casa, tinha esquecido desse jogo. Empatou com o Bahia fora, venceu de goleada o Grêmio e marcou 2 e empatou com o Juventude. Time chato. E com esses pontos conquistados agora, pode ser que em algum momento ele tenha uma queda, mas com esses pontos conquistados agora, é um time que a gente vai ter que respeitar nesse meio de tabela aí. Sport e Fortaleza, para mim, é um jogo total para correção de preço. O Sport, desde que jogou contra o Palmeiras, naquela derrota que tinha jogado bem, não vem apresentando um bom futebol. O primeiro tempo contra o Corinthians foi muito ruim nos primeiros 20 minutos. Dali para frente, o Corinthians recuou, o Sport foi bem, fez um golaço e depois tomou a virada num apagão no segundo tempo. Jogo contra o Bragantino, não jogou bem. Jogo contra o Vasco, não jogou bem. No jogo contra o Palmeiras, na derrota, eu achei que jogou bem, mas ainda assim são 4 derrotas consecutivas. E o Sport já amarga a lanterna da competição, com 4 derrotas e um empate. Vai pegar um Fortaleza que deixou escapar a vitória contra o Bucaramanga na Libertadores, praticamente no finalzinho, no último lance quase. Então também não está numa fase muito boa, não vence há 6 partidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começou com aquela goleada sofrida em casa para o Racing, então 2 equipes em fases ruins, jogo para correção de preço, e olhe lá. E por último, clássico carioca, clássico é clássico, essa odd do Botafogo como favorito para mim não cabe, é um jogo que o favorito pode se complicar. O Fluminense, mesmo levando um time praticamente misto lá para enfrentar o União Espanhola, até brinquei na outra rede social, né, que era um jogo
para você escolher entre vazar na braquiar ou fazer. E foi um jogo pro Fluminense, que saiu atrás, um golaço do Nonato, nem foi tão ruim. Claro, um empate já tá bom pro Fluminense, que estava na liderança do grupo, né? O Fluminense enfrenta um Botafogo que acabou de vir de uma derrota já esperada para o Estudiantes. O Estudiantes lá é muito chato, mas claro, com contribuição do John naquele frango, né? Naquela pipocada que ele deu. Poderia ter segurado o 0-0 o Botafogo lá, tá? Seria um resultado muito importante para a Libertadores. Agora o Botafogo já volta para enfrentar Estudiantes em casa e a Universidade do Chile em casa, pressionadíssimo, tá? Pressionadíssimo. Então, Botafogo que não é nem de longe o time que foi campeão do Brasileiro e da Libertadores do ano passado, enfrenta o Fluminense em ascensão. Momento agora, a setinha do Botafogo tá aqui, do Fluminense tá aqui, né? Vamos ver se o clássico tem o poder de mudar essas coisas, mas para mim, jogo mais amarrado. Nos últimos jogos entre eles, o Botafogo venceu os últimos 3, 4, 5, 6, 7, por louco. São 8 jogos consecutivos que o Botafogo não perde para o Fluminense. Vamos ver, acho que é isso que está fazendo o mercado amassar essa odd do Botafogo. Vamos ver se o Fluminense consegue estancar essa quase que paternidade do Botafogo nesses últimos clássicos. O Botafogo, geralmente, quando pega o Fluminense, vence. Vamos ver se o Fluminense consegue tirar esse problema. Alguns jogos extras que eu deixo que são interessantes para vocês. Ó, Al Nassr contra o Yokohama Marinos. O Yokohama Marinos foi, se não me falha a memória, finalista do ano passado na Liga dos Campeões da Ásia. Isso aqui é quartas de final. Não sei se o Cristiano Ronaldo joga. Geralmente esses jogos fora de casa nem sempre ele viaja. Mas é um jogo muito importante para o Al Nassr. A saúde do Al Nassr pode estar baixa, hein? O Yokohama não é um time bobo. E o Al Ahly pega o Buriram. Duas equipes da Arábia Saudita aí caminhando, tentando chegar na final da Liga dos Campeões da Ásia. Além disso, nós temos briga pela parte de cima na Champions League da Bundesliga, Frankfurt e Leipzig. Temos o Porto fora de casa contra o Estrela. E na Premier League, você tem o Leicester, que acabou de anunciar agora que o Jamie Vardy não fica na equipe. Um momento de tristeza para quem acompanhou esse Leicester campeão da Premier League, campeão de várias outras competições. E claro, a ascensão e queda da Premier League várias vezes, né? Um jogo legal de acompanhar, não sei se ele vai ter o jogo de despedida dele. O Brighton pegando o West Ham, Southampton pega o Fulham e o Newcastle brigando por vaga na Champions. Muito importante esse jogo. Pega o Ipswich, que é um time muito porra louca, muito agressivo, que costuma sair na frente do placar. Vale a pena deixar como um jogo complementar também, tá? Vou deixar todos esses jogos listados aqui embaixo. Lembra você para ter juízo nessa sua cachola, para você fazer gestão de banca. Aonde você não tem método, você não opera. Onde você não tem gestão, você não bota dinheiro. Onde você encontra cenários de gatilho que te fazem ficar fora da casinha, você deixa para lá e vai caminhando dia após dia. Fechou? Vou estar aqui amanhã para a gente fazer o nosso planejamento juntos. Ok? Independente se você tomar prejuízo, se a gente tiver lucro, prejuízo, empatar, amanhã é um novo dia e a gente vai caminhando. Muito obrigado pela sua companhia. Link aqui embaixo da Betfair, minha parceira, para você criar conta da maior bolsa esportiva do mundo. Link do Radar Esportivo, das listas e do meu planejamento. E claro, aqui embaixo, o link do meu curso, para você fazer um pouco mais de crescimento na sua área, se você quiser. Um abraço.